É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta belíssima manhã de segunda-feira, hoje 15 de abril. Hoje comemora-se o Dia Mundial do Desenhista e também da Conservação do Solo. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida, parabenizamos a todos os desenhistas e também apelamos para que todos nós contribuamos e façamos a nossa parte quanto à conservação do habitat, do solo, enfim, do bem-estar comum de todos. O programa Opção para a Vida, logo mais, estará trazendo uma das mensagens que nós transmitimos, uma mensagem consubstanciosa no templo da Igreja do Calvário. Nós vamos estar trazendo aqui para você que está conosco nesta manhã. Quero lembrar aos nossos amigos telespectadores a nossa 12ª excursão à Terra Santa. E o itinerário é Clássico Israel. Essa excursão está programada para o mês de janeiro, segunda quinzena de janeiro. Norte a sul, leste a oeste. Nós estaremos visitando do Monte Hermon, do Salmo 133, até o sul de Israel, a cidade de Eilat, fronteira com o Egito. Estaremos nas imediações onde Moisés fez a travessia do Mar Vermelho. Visitaremos também no deserto, em pleno deserto, uma representação, uma réplica do que foi o tabernáculo, onde Moisés esteve reunido com todo o arraial de Deus, acampados em pleno deserto. Você vai ter a oportunidade de entrar no lugar santo dos santos, conhecer todos os detalhes de como era que funcionava o tabernáculo, ao vivo. Visitaremos também em Belém, um local histórico, o Heródion, que foi construído em homenagem ao próprio Herodes. Ele era um sujeito muito vaidoso e ele construiu nesse vulcão adormecido um palácio. Você vai ter a oportunidade de conhecer também em Belém uma vila antiga dos tempos de Jesus. Bem como, quero lembrar aos nossos telespectadores, essa excursão está simplesmente imperdível. Voo direto, Guarulhos, Tel Aviv, sem escala, com direito a 3 refeições. Coisa inédita, nunca nós realizamos excursões com direito ao almoço. Esta excursão está inclusa, café, almoço e janta. 11 dias em Israel. $3.120. Você pode parcelar isso agora, já vai caindo de 9 para 8 parcelas. Você dá 25%, parcela em 8 vezes, porque o prazo até 9 vezes já expirou. Então você estará indo com esta excursão participar e visitar os lugares mais sagrados. O Monte Carmelo, onde Elias enfrentou os 450 falsos profetas de Baal. Travessia no Mar da Galileia, onde Jesus andou por cima da superfície das águas. Você vai, se você ainda não é batizado, vai ter a oportunidade de se batizar no Rio Jordão. Nós estaremos ali realizando batismos. E esta viagem, inclusive, nós estaremos indo a lugares que em 11 excursões nós ainda não fomos. Você pode, portanto, ficar certo que esta viagem está simplesmente imperdível. Você que ainda não realizou a viagem dos seus sonhos, chegou a sua vez agora. Para maiores informações, horário comercial, ligue para o fone 083 3063 3163. Repetindo, 083, horário comercial, 083 3063 3163. Sem perda de tempo, vamos ficar com esta primeira parte desta mensagem que nós transmitimos em nosso templo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versículos 13 em diante. E é aqui que nós vamos trazer a mensagem desta noite. (13 a 16). Então lhe trouxeram algumas crianças para
que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Quem pode dizer amém? Pai, nós te louvamos, agradecidos por esta oportunidade, quando nós abrimos a tua palavra e temos lido esta passagem das Escrituras, a qual nos fala do que o Senhor externou mediante a palavra dos apóstolos, que as crianças fossem afastadas do Senhor Jesus. E isso trouxe um constrangimento à pessoa do Senhor Jesus, de modo que o Senhor ficou indignado, o Senhor entristeceu-se, e em resposta àquela atitude, o Senhor disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque das tais pertencem o reino dos céus. Que nesta noite o Senhor abra o nosso coração, que nesse momento o Senhor abra as nossas mentes, para que entendamos quantas vezes nós, por causa das nossas atitudes erradas, por causa da nossa desatenção, nós estamos impedindo que as crianças venham a Jesus. Ajuda-nos, portanto, abre o nosso coração, para que nesse momento o teu Espírito Santo possa nos mostrar tantas e quantas coisas nós poderemos evitá-las de fazer, para que as crianças não sejam impedidas de virem a Jesus. Nós te rogamos, agradecidos por isto, e te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos tenham a bondade e podem sentar. Eu peço a compreensão de vocês. Possivelmente eu vou passar um pouquinho da hora, mas vamos dar os descontos de mais ou menos uns 20 minutos que as irmãs usaram e fizeram bom uso do tempo. Elas não tiveram outra coisa senão passar informações importantíssimas nesta noite. Mas eu queria nesta hora, baseado nessa passagem, dar um tema a essa mensagem. Quando não deixamos as crianças virem a Jesus. Um certo estadista comunista declarou há décadas: me deem uma criança até 7 anos de idade, que eu devolverei um comunista para o resto da vida. Essa frase, ou esse pronunciamento, foi de um estadista comunista. Repito: me deem uma criança até 7 anos de idade, deixe sob os meus cuidados, que eu vou devolver um comunista para o resto da vida. Alguém já disse que a mente de uma criança é como um papel em branco, no qual podemos escrever o que quisermos. Dentre as coisas que nós, na condição de pais e mães, e responsáveis pela formação, pelo caráter dos nossos filhos, temos que ter o devido cuidado de atentar para o que está escrito, foi citado agora há pouco, Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que deve andar, e quando ele for adulto e crescido, não se afastará dele. Essa é uma responsabilidade pedagógica de cada pai, de cada mãe. Na hora em que nós nos tornamos relapsos, na hora em que nós nos descuidamos, na hora em que nós relaxamos esta ordem
nós vamos colher, lamentavelmente, muitas tristezas e muitas lágrimas que os nossos filhos certamente nos darão. Vamos aqui focar essa passagem, e antes de nós chegarmos a esta terceiro comentário desse texto, eu devo salientar que dentre todos os que procuravam Jesus, dezenas e centenas e milhares de pessoas que procuravam ouvi-lo, alguns eram doutores da lei, fariseus, a exemplo de Nicodemos, maioral dos, era um doutor da lei, a exemplo de um Zaqueu, maioral dos publicanos, além de gente doente que vinha a Jesus, famílias que tinham perdido entes queridos, a exemplo da filha de Jairo, que estava enferma e veio a óbito, o filho da viúva de Naim, de sorte que eram multidões incalculáveis que procuravam Jesus. E certamente Jesus já se sentia exausto de tanta gente à procura dele, em busca de solução. Gente endemoniada, exemplo do endemoniado de Gadara, gente que estava vivendo uma vida de fracasso, de derrotas, uma multidão faminta, lá na beira do mar da Galileia, ao ponto dos discípulos: olha, despede da multidão, o dia já declina, estamos cansados, não temos tempo suficiente para dar atenção a toda essa gente. Jesus vai e diz assim: dá-lhes vós mesmos de comer. E separou a todos. Depois: tendes alguma coisa que comer? Tem aí um lanche, tem um rapaz que tem um lanche, 5 pães e 2 peixes, trazei-o aqui. Introduziram na presença de Jesus, ele orou, abençoou, multiplicou, todos se alimentaram, ainda sobraram 12 cestos de pães e peixes. Ou seja, Jesus tinha uma vida agitada, totalmente voltada e envolvida em função das multidões que procuravam-no dioturnamente. Diz a Escritura, lá no Evangelho, no mesmo Evangelho de Marcos, se você voltar uma página, capítulo 6, versículo 31, que ele chegou uma vez e disse para os apóstolos: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Está escrito, a multidão incalculável que procurava Jesus, não deixava ele sossegado um instante sequer. Diz no Evangelho de Marcos 6,31, que eles não tinham tempo nem para comer, gente. Você imagina o que é você ir para a hora do almoço, chega lá e não ter tempo para comer, para degustar o alimento, porque o ativismo não permitia a luta que Jesus tinha em atender a demanda de uma multidão incalculável, ao ponto de não ter tempo nem para comer. Em Marcos 3,20 descreve semelhante expressão. Marcos 3,20, eu peço que coloque aí, por favor, irmão. Descreve que indo para casa, a multidão afluiu novamente, de tal modo que não podiam comer, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de maneira que nem sequer podiam comer. Jesus, ele era ininterruptamente solicitado, requisitado para atender as multidões que o procuravam. Agora preste atenção, um momento em que ele está, conforme nós lemos, ali parado, conforme vocês ouviram o texto, trouxeram crianças para que as tocasse. Eu estava lendo um comentarista fazendo uma exegese desta passagem. Aqueles pais que trouxeram aqueles meninos para Jesus, trouxeram para que Jesus impusesse as mãos sobre eles, para que aquelas crianças fossem abençoadas. Como a própria palavra de Deus nos dá essa informação, os pais abençoam os filhos. Então, Jesus estava sendo procurado por vários pais, cujas crianças estavam sendo trazidas, para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e as abençoasse. Porque se Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido, não eram somente os adultos, eram também as crianças, até porque a Bíblia diz:
Salmo 51, Davi diz: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. E o homem é pecador desde que é gerado no ventre, ele precisa também da salvação. Então Jesus queria também alcançar, os pais estavam trazendo as crianças para que aquelas crianças também fossem alcançadas e abençoadas por Jesus, inclusive com relação à salvação. E aí, um dos apóstolos diz: para que vocês estão trazendo esses meninos, essas crianças? Jesus está cansado, Jesus deve estar exaurido de tanta luta, de tanto trabalho, e vocês ainda estão achando pouco, estão trazendo criança, porque geralmente a criança é um pouco irrequieta, ela fica em movimento. Então Jesus, diz o texto, conforme nós lemos, que ele, quando ouviu essa expressão dos apóstolos, indignou-se. Eu estava lendo essa expressão de Jesus ter se indignado, e a melhor tradução seria essa: Jesus ficou entristecido, Jesus se constrangeu, ao ver que os apóstolos estavam contrariando aquilo para o qual ele veio. Quando diz que ele se indignou, ele ficou constrangido e disse: não façam isso, não impeçam que essas crianças venham a mim, deixai-os vir a mim, porque das tais a que pertence o reino dos céus. Isso no verso 14. Então ele ficou desgostoso, ele ficou constrangido, ele se entristeceu, pois aquelas crianças, elas tinham as mesmas carências, as mesmas necessidades que o público adulto tinha, e que precisava de receber a paz, a libertação, o perdão e a bênção sobre as suas vidas. A mesma condição que os paralíticos, que os coxos, os cegos, os endemoniados, os que estavam famintos lá no mar da Galileia tinham de saciar a sua fome, aquelas crianças também tinham a mesma necessidade. E Jesus, por compaixão, por amor, disse: não deixe esses meninos ir embora, deixai-os vir a mim. Por isso que ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus estava dizendo com isso o que o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 11, profeticamente falando do ministério de Jesus, havia dito: como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Isaías 40, versículo 11. Então Jesus não estava fazendo outra coisa senão cuidando daquelas ovelhas. As crianças também são ovelhas, as crianças também fazem parte do rebanho do Senhor Jesus. Elas não devem ser excluídas. Elas não devem estar excluídas. Quando eu digo excluídas, não é do ensino lá em cima, mas é do momento de adoração que nós prestamos a Deus em família. Então, durante a semana, você deve educar o seu filho, fazer o culto doméstico, ensinar, instruir e dizer: meu filho, domingo a gente vai ao templo à noite, e você vai estar sentadinho lá. Talvez até você não entenda muita coisa que o pastor vai falar, mas você vai também ter a oportunidade e o espaço de adorar a Deus, o nosso Pai, ao nosso Criador, ao Senhor que realmente nos trouxe a vida e nos deu a vida, como Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Então, meus irmãos, quando Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as embaraceis, porque das tais pertence o reino dos céus, nós pais, por incrível que pareça, podemos impedir que as nossas crianças, elas venham a Jesus. Como isso pode acontecer, pastor? Traduza para a gente, explica para a gente. Eu quero antes dar 3 exemplos no Velho Testamento, de 3 famílias que souberam instruir, ensinar, educar os seus filhos
de acordo com a santa palavra de Deus. E eles fizeram isso com maestria, eles fizeram isso com muita responsabilidade, sabendo que estavam plantando a semente da palavra de Deus no coração de crianças inocentes, de trazendo informações e conhecimento bíblico que iriam servir para o resto da vida destas crianças. Enquanto elas existissem, jamais elas iriam esquecer. Quais são esses exemplos, pastor? O primeiro exemplo que eu quero dar é o de Moisés. Está lá no livro de Êxodo. Todos conhecemos a história. Herodes, quando começou, Faraó, quando começou a perceber que todas as famílias judias estavam crescendo e estavam se proliferando em todo o Egito, ele ficou com medo, ficou apavorado. Vai surgir já no meio deles um líder que vai competir comigo. Então, Faraó começou então a preparar um projeto maligno, diabólico, satânico, de dizimar todas as crianças. O que ele fez? Chegou para as parteiras lá do Egito e disse: olha, quando as mulheres judias estiverem em trabalhos de parto, vocês percebam, quando se tratar da criança que estiver nascendo ser um menino, naquela época não tinha ultrassom para saber se era menino ou menina, né? Sabia quando a criança nascia pela genitália masculina, se era menino ou era menino. Então as parteiras foram orientadas: olha, quando as mulheres judias estiverem em trabalho de parto, que estiver nascendo, que vocês perceberem que é um menino, torce o pescoço, mata. Ele fez isso com o propósito de eliminar a possibilidade de surgir futuramente um líder para competir com ele, ou sentar no seu trono. Havia duas enfermeiras, duas parteiras, que elas tinham temor a Deus. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 1, verso 17. Puá e Cifrá, elas tinham temor a Deus. E então elas decidiram, por temer a Deus, não atender aquela orientação que Faraó tinha feito. Então, as crianças estavam nascendo meninos. O que é que ele disse? Olha, chamou a atenção das parteiras, disse: olha, vocês não estão deixando os meninos, não estão matando os meninos, estão deixando com vida os meninos. Por que vocês estão fazendo? Estão me desobedecendo? Por elas terem temor a Deus, elas criaram a seguinte versão: disse: olha, é que as mulheres hebreias são mais ágeis, são mais rápidas, são mais rápidos, na hora em que elas estão dando à luz. Quando a gente espera, a criança já nasceu, eu não posso matar, porque a criança já nasce gritando e chorando. Então não podemos matar a criança. Essa foi a resposta que elas deram. Então Faraó, no caso, disse: olha, então todos os meninos serão lançados no rio Nilo, para serem mortas por afogamento. Joquebede, a mãe de Moisés, eu estou abreviando a história, por ser uma mulher temente a Deus. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Amanhã você está convidado a ouvir a segunda parte desta mensagem, devido à exiguidade do nosso tempo. Só tenho que agradecer a você, telespectador, que ouviu esta primeira parte desta mensagem, mas amanhã você está convidado a continuar conosco. Tenham todos um dia abençoado, que todos fiquem com Deus. Desejo a todos um dia cheio de realizações. É o que nós desejamos a você que esteve conosco. E até amanhã. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus sempre sou. Cante comigo. Sou feliz, oh, aleluia, com Jesus. Diga com sua alma, diga para ele: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, meu triste pecado, por meu salvar, foi pago de um modo cabal, foi pago de uma vez por toda, aleluia, amém, amém. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Você pode dizer, querido, sou feliz, independente das lutas, com Jesus. Cante comigo. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio, a vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá, em breve